Existe algo na Terra hoje que já estava aqui antes do dilúvio. Não é lenda, não é teoria mística, não é objeto escondido em um museu secreto. Está debaixo dos seus pés, preso, silencioso, antigo. E carrega uma mensagem que atravessou milênios. Quando pensamos no dilúvio descrito em Gênesis, imaginamos chuva, arca de animais, destruição. Mas raramente pensamos no que ficou. Se as águas cobriram toda a terra, se montanhas foram submersas, se civilizações desapareceram, então algo precisou registrar esse evento. Deus não age na história sem deixar testemunho. A Bíblia diz que se romperam as fontes do grande abismo e se abriram as janelas dos céus. Isso não foi apenas chuva, foi ruptura estrutural, foi transformação geológica. O planeta que existia antes de Noé não é exatamente o mesmo depois das águas. Algo foi alterado para sempre. Agora pense comigo. Se Deus julgou o mundo antigo, por que permitir que qualquer vestígio permanecesse? Por que não apagar tudo completamente? Porque Deus trabalha com memoriais. Ele permite que sinais permaneçam como advertência e como prova de sua soberania. O objeto preso na terra desde antes do dilúvio não é apenas físico. Ele é evidência. Ele é registro. Ele é testemunho do juízo e da graça ao mesmo tempo. E quando você entender o que é, vai perceber que essa revelação não fala apenas do passado. Fala do presente, fala de você. No próximo momento vamos olhar para como era o mundo antes das águas. E por que isso muda completamente a forma como enxergamos o planeta hoje. O mundo antes das águas. Para entender o que ficou preso na Terra, você precisa primeiro imaginar o mundo antes do dilúvio. A Bíblia descreve uma humanidade que vivia longos anos, uma terra fértil, uma estrutura diferente da que conhecemos hoje. Não era apenas uma sociedade corrompida moralmente. Era um sistema inteiro prestes a ser interrompido. Gênesis fala das fontes do grande abismo. Isso indica que havia algo abaixo da superfície que sustentava o equilíbrio do planeta. Não era apenas chuva caindo do céu. Era algo rompendo de dentro para fora. Pressão acumulada liberada de uma vez. O mundo antediluviano pode ter tido uma configuração atmosférica e geológica distinta. Algo que foi drasticamente alterado naquele evento. Pense na magnitude disso. Se as águas cobriram até os montes mais altos, como o texto afirma, então o planeta sofreu uma remodelação profunda. Camadas foram deslocadas, sedimentos foram depositados, vida foi soterrada em massa. O dilúvio não foi apenas punição, foi redefinição estrutural. E aqui começa a surgir o mistério. Quando algo é soterrado rapidamente sob pressão extrema, ele não desaparece. Ele é preservado, selado, guardado como registro. O que foi enterrado naquele momento não deixou de existir, apenas mudou de lugar. É exatamente nesse ponto que entramos na revelação do que permanece até hoje, aprisionado nas profundezas, silencioso, mas falando mais do que muitos imaginam. O que foi selado nas profundezas? Quando as águas recuaram, o mundo não voltou ao que era antes. Algo havia sido fechado. Gênesis afirma que as fontes do grande abismo foram rompidas, mas depois o próprio Deus as encerrou. Isso significa que houve abertura e depois selamento. Algo foi liberado e depois trancado novamente. Agora pense com atenção. Se houve rompimento das profundezas, houve deslocamento de camadas, soterramento de florestas, animais e estruturas inteiras sob pressão extrema. Quando matéria orgânica é enterrada rapidamente, sob peso e calor, ela não simplesmente apodrece, ela se transforma. Ela é preservada em outra forma. É aqui que muitos ignoram um detalhe poderoso. A própria crosta terrestre guarda camadas fossilizadas, troncos petrificados, criaturas marinhas encontradas em montanhas, registros geológicos que apontam para um evento catastrófico global. Isso não é apenas ciência, é memória física. O objeto preso desde antes do dilúvio não é uma peça isolada. É um arquivo inteiro selado nas profundezas da Terra. Cada fóssil, cada camada sedimentar maciça, cada formação abrupta, é como uma página de um livro enterrado. Deus não apenas julgou, ele registrou. A Terra se tornou testemunha do que aconteceu. E quando entendemos isso, surge uma pergunta inevitável. Se o planeta carrega marcas do juízo passado, por que Deus decidiu deixar esse registro acessível às gerações futuras? O memorial que ninguém percebe. Deus poderia ter recriado tudo do zero. Poderia ter apagado qualquer evidência do mundo antigo.
mas ele permitiu que a própria terra guardasse marcas permanentes. Isso revela um padrão bíblico claro. Deus trabalha com memoriais. Depois de atravessar o Jordão em livro de Josué, o Senhor ordenou que fossem erguidas 12 pedras como lembrança. Não porque ele precisasse lembrar, mas porque o povo precisava. Memoriais preservam consciência. Eles impedem que gerações futuras tratem acontecimentos reais como mitos distantes. O que está preso na Terra funciona da mesma forma. As camadas fossilizadas, as formações abruptas, os registros geológicos não são apenas fenômenos naturais. São testemunhos silenciosos de que houve ruptura, juízo e reinício. A criação carrega cicatrizes. Em livro de Gênesis, o arco-íris foi estabelecido como sinal visível da aliança. Mas o arco-íris aponta para algo invisível que já aconteceu. A Terra, por sua vez, guarda o registro físico desse evento. Um sinal no céu, um memorial no solo. E aqui está a parte mais profunda. Se Deus deixou marcas do dilúvio como advertência e memória, então ele não age de forma aleatória na história. Ele revela padrões. Ele mostra que justiça e misericórdia caminham juntas. Agora a pergunta deixa de ser geológica e se torna espiritual. Se o planeta guarda sinais do passado, o que isso anuncia sobre o futuro? Como nos dias de Noé, Jesus fez uma declaração que muda completamente a forma de olhar para esse tema. Em Evangelho de Mateus, ele disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria na vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, construíam, planejavam e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Perceba o padrão. O juízo não veio sem aviso. Noé pregou. A arca foi construída diante de todos. O sinal estava ali, mas a normalidade da rotina cegou a percepção espiritual. Agora conecte isso ao que está preso na Terra. O planeta guarda a evidência de que Deus já interveio de forma global. A crosta terrestre é um testemunho físico de que houve um ponto de ruptura na história humana. Se isso aconteceu uma vez, a advertência não é para gerar medo irracional, mas consciência. Jesus não citou o dilúvio como metáfora poética. Ele tratou como evento real, que ao fazer isso, ligou passado e futuro em uma mesma linha profética. O que está registrado nas profundezas não é apenas memória geológica, é alerta espiritual. A geração de Noé ignorou os sinais porque parecia que tudo continuaria como sempre foi. A pergunta que precisa ecoar é simples. Estamos repetindo o mesmo padrão de distração? E se o memorial enterrado sob nossos pés estiver apontando para algo maior do que apenas um evento antigo? O que isso significa para você hoje? Se a Terra guarda a memória do juízo, ela também guarda a memória da preservação. No meio da destruição, uma arca flutuava. No meio do caos, uma família foi protegida. O mesmo evento que representou fim para muitos, representou recomeço para poucos. Isso revela o equilíbrio do caráter de Deus. O objeto preso nas profundezas não fala apenas de condenação. Ele fala de consequência e de graça. Deus não age impulsivamente. Antes do dilúvio houve advertência, houve tempo, houve oportunidade de mudança. O juízo foi o resultado de uma persistente rejeição à direção divina. Agora traga isso para o presente. Vivemos em uma geração informada, conectada, acelerada, mas espiritualmente distraída. A normalidade pode anestesiar a consciência. O registro do passado nos lembra que estabilidade não é garantia de permanência. A pergunta não é se Deus ainda fala. A pergunta é se estamos atentos. O memorial geológico aponta para um princípio eterno. Decisões acumuladas constroem destinos coletivos. Finalmente, o que está preso na Terra desde antes do dilúvio é mais do que fóssil e rocha. É um testemunho silencioso de que Deus julga, mas também salva. E se ele preservou Noé em meio ao juízo, isso significa que sempre há um caminho de obediência disponível para quem decide ouvir. O sinal que continua falando. Existe algo impressionante na maneira como Deus constrói a história. Ele não apenas intervém, ele deixa marcas. O dilúvio não foi apagado da criação. Ele foi incorporado à estrutura do planeta. As camadas da Terra são como páginas comprimidas de um capítulo, que muitos preferem ignorar. Mas perceba algo ainda mais profundo. O mesmo Deus que selou as águas nas profundezas colocou um sinal no céu como promessa. Justiça nas entranhas da terra. Misericórdia estampada no firmamento. Essa dualidade revela o equilíbrio perfeito do caráter divino. O
que está preso desde antes do dilúvio continua proclamando uma mensagem silenciosa. Deus é paciente, mas não é indiferente. Ele observa a trajetória da humanidade. Ele permite escolhas. Ele concede tempo, mas ele também estabelece limites. E aqui está o ponto central. Se a criação carrega memória, sua vida também carrega marcas. O dilúvio redefiniu a história humana. Decisões espirituais redefinem destinos pessoais. O memorial enterrado sob nossos pés não é apenas passado fossilizado. É um convite à consciência. A verdadeira pergunta nunca foi qual é o objeto. A verdadeira pergunta é se você entende o que ele anuncia. Porque quando reconhecemos os sinais, não vivemos distraídos, vivemos preparados.